Olá, eu me chamo Fabrício Heller Souza de Lima, sou aluno do curso de Bacharelado em Sistema de Informação do IFBA Campus Vitória da Conquista, e hoje eu estou aqui para mostrar o projeto que eu desenvolvi para avaliação da disciplina de desenvolvimento distribuído na internet, ministrado pelo professor Luiz Paulo, e basicamente essa avaliação ela solicita que seja feita uma aplicação, né, com 3 microserviços independentes, containerizados, configurados com Docker certinho, e que esses serviços sejam independentes, ou seja, se um cai, o outro precisa ficar funcionando, e que a gente tenha um cliente para poder interagir com esses serviços. Nesse caso, o cliente eu escolhi fazer via terminal mesmo, então é um menuzinho simples que a gente executa via terminal. O meu minimundo ele é um minimundo sobre informações de veículos, então basicamente a gente vai ter 3 serviços, um responsável por retornar as informações e da ficha técnica de um veículo, que é o TechSpec Service. A gente vai ter um serviço para retornar preço e tabela FIP daquele veículo, daquele determinado modelo de veículo, que é o Prices. E a gente vai ter também a parte de retorno de informação sobre possíveis problemas crônicos daquele modelo, ou seja, reviews. Eu chamei de reviews porque seria como se fosse um feedback de usuário. Usuários que já tiveram aquele carro e reclamaram por algum motivo. Bom, basicamente o nosso cliente, ele é, como eu falei, um código Python que dá para executar via terminal mesmo. Então a gente tem as URLs de cada microserviço. O serviço o de specs vai ficar na porta 501, de reviews na porta 502, 5001, 5002, perdão, e o de prices na porta 5003. Então a gente tem o nosso menuzinho com as opções para acessar cada serviço. E a gente tem nossa funçãozinha de consulta, que é basicamente ela vai receber o serviço, qual serviço a gente quer acessar e o modelo do veículo que a gente quer retornar as informações. Utiliza a biblioteca request para fazer as nossas requisições. Essa biblioteca não é built-in do Python, não vem com Python, então precisa instalar. Caso tu quiser instalar, é só tu dar um pip install. Nesse caso pode ser "-r requirements.txt para instalar todas as dependências. Nesse caso, eu coloquei aqui só por convenção, mas a gente só utiliza a requests. Então caso tu não queira ter esse trabalho todo, é só dar um pip install requests. Tá? E funciona do mesmo jeito, eu não vou instalar aqui porque eu já tenho. Mas basicamente é isso. Nosso cliente ele utiliza a biblioteca request para fazer uma requisição lá para o nosso servidor, para os nossos serviços, no caso. Se o status code da resposta for 200, ou seja, se a requisição for feita com sucesso, a gente retorna o resultado daquele determinado serviço. Caso não encontre, a gente retorna que o modelo do veículo não foi encontrado. Caso ocorra algum problema durante a requisição, a gente retorna a serviço indisponível, tente novamente mais tarde. Aqui é um laçozinho while só para executar nosso menu em loop, né, para a gente ter um menu interativo ali e prático. E por fim a gente tem a execução do nosso menu. Então é isso. O Docker Compose é a configuração dos 3 serviços. Então a gente tem o TechSpec Service, o Review Service, o Price Service, cada um com seu build, hostname e port específico. A porta, como eu falei, de cada um fica na 5001, 5002, 5003, respectivamente. O nosso requirement só tem a request, que é a única dependência para o nosso cliente. Ele está fora porque ele não vai ficar junto do Docker, o cliente ele é executável via terminal mesmo. E passando para a parte do serviço, a gente tem o serviço de preços. Eu optei por fazer um banco de dados, entre aspas, com JSON. Então, eu não estou utilizando aqui nenhum banco mesmo para poder guardar essas informações, porque como é um protótipo, a gente vai ter pouquíssimos dados, para ficar mais viável você fazer via JSON mesmo. Eu entendi que seria mais viável fazer via JSON. Então, a gente tem aqui, nesse caso, dados sobre um determinado modelo de veículo. Então, a gente tem 10 veículos aqui de exemplo, e esses 10 veículos eles se repetem nos outros dados dos outros serviços, então são os mesmos veículos. A gente tem preço médio e FIP. Lá no caso do Reviews, a gente tem relatos de problemas crônicos daquele veículo. E no TechSpec Service, a gente tem as informações técnicas daquele veículo: motor, potência, câmbio e consumo. Eu optei por deixar o Dockerfile separado por cada microserviço, porque em aplicações maiores a gente pode tornar as dependências mais específicas, a gente pode separar pelos serviços. Então, dependências que o nosso Price Service vai utilizar, às vezes pode ser que o Reviews não utilize. Então, a gente bota um requirement específico para ele, por mais que esse requirement aqui de todos os serviços só vai conter o Flask. Mas, por padrão, eu já tenho esse costume de dividir por serviços os Dockerfiles. Então, basicamente é isso. Mas os Dockerfiles são iguais, os requirements também são iguais. Basicamente, a gente pega a imagem do Python, cria o diretório que a gente vai salvar o nosso projeto lá dentro do container, faz a cópia dos arquivos para lá e instala as dependências daquele determinado projeto, daquele determinado serviço, e a gente roda o nosso serviço com o comandinho python app.py, que é app.py em todos os serviços. Basicamente o serviço ele é feito com Flask, então ele é um framework bastante utilizado para fazer APIs de maneira simples e prática com Python, é bem prático mesmo. Aqui eu só estou carregando os dados daquele JSON lá, que é o nosso banco de dados, entre aspas. Então eu carrego nessa variável e aqui a gente tem uma rota de get, uma rota para pegar informações, que nesse caso é informações de preço daquele veículo. Então se o modelo estiver nos dados que está lá no nosso JSON, a gente retorna o modelo, o preço médio e a FIP. Caso não tiver, a gente retorna que o modelo não foi encontrado e a gente roda o nosso servicinho. Lá nos outros apps é basicamente a mesma coisa, configuração da API, e a gente tem a leitura dos dados, a nossa rota de get para retornar as informações do modelo problema crônico, caso exista, caso não exista, retorna que o modelo não foi encontrado. E no TechSpec Service, basicamente a mesma coisa, rota de get, a configuração da API, leitura dos dados,
rota de get para retornar as informações e especificações daquele modelo, e caso não tiver, a gente retorna modelo não encontrado. Agora, tendo explicado a parte de código do nosso projeto, vamos lá para a execução do projeto. Caso não tenha sido executado ainda, a gente roda o comandinho docker compose up --build. Seria só up se já tivesse criado todos os containers, mas como não criei aqui ainda, eu deletei, né, para demonstrar aqui. A gente dá um -build, -d para liberar o terminal depois que rodar e criar os containers tudo certinho. Foi bem rápido, porque basicamente nossa aplicação é bem pequena, então é bem tranquilo. Eu vou mostrar aqui via Docker Desktop como que ficou os nossos serviços aqui no Docker. Então, Docker Desktop, a gente tem o Microservices, que é o projetinho, e a gente tem aqui os determinados serviços rodando nas suas determinadas portas. Se a gente abrir os logs, a gente vê que o serviço está rodando normalmente. Então, tem o Prices, TechSpecs e o Reviews. Basicamente, os três estão executando. Então, a gente vem aqui no nosso cliente, a gente roda a nossa aplicaçãozinha. A gente vem no cliente, roda a aplicação mesmo no terminal. Então, a gente pode ver, por exemplo, especificações de um determinado veículo. A gente pode digitar um. Posso pegar... Eu não vou pegar esse Honda Civic 2020 para não ser muito direto. Vou pegar um aleatório aqui, um Hyundai HB20 2022. Então, copiei, vou jogar aqui, dou um Enter. A gente retorna que ele é um consumo de 13 km por litro na cidade, câmbio automático de 6 marchas, motor 1.0 turbo, potência 120 cavalos. A gente vê, são os mesmos dados, os dados estão vindo certinho. Vamos para a parte de avaliações. Então, mesmo modelo, a gente vem aqui, problema crônico, relatos de superaquecimento, dias quentes e barulho de suspensão, modelo Hyundai HB20 2022. Ver preço médio, a gente pode ver o preço médio também, mesmo modelo. A gente vê que a FIP dele está em 74 mil, modelo Hyundai HB20 2022, e o preço médio ele está em 75 mil. Eu vou dar só uma organizada para ficar em ordem, primeiro o modelo, o nome do modelo, depois a FIP, depois o preço médio, mas isso não é nada que impacta a execução da avaliação. Bom, e preço médio já foi, acho que foi isso. A gente testou todos os serviços, 1, 2, 3 funcionando certinho. Então agora o que eu vou fazer? Eu venho aqui no Docker Desktop, vou parar o serviço de TechSpecs. Então, assim que ele parar, eu vou testar para ver se ele vai responder, se ele vai cair e os outros vão continuar respondendo. Vamos esperar ele dar uma parada aqui. Parou, pronto, morreu o nosso serviço. Foi especificações, então vou testar aqui. Se a gente botar o modelo do veículo, o cliente não consegue fazer a requisição com sucesso e a gente tem um erro de serviço indisponível, tente novamente mais tarde. Contudo, entretanto, todavia, a gente tem que os outros dois serviços estão rodando. Então vamos ver aqui, né, o de avaliações, como é que ele se comporta. A gente tem que a avaliação ela é retornada normalmente. Posso pegar outro modelo aqui também, o Volkswagen Gol 2020, para ver que realmente ele está trazendo normalmente. Perdão que eu utilizei, vai dar erro aqui, mas é porque eu utilizei a opção inválida ali, eu acabei digitando errado. Vamos ver a avaliação, Gol 2020, a gente tem a avaliação do Gol 2020, relato de vazamento de óleo e travamento da vida elétrica, beleza. E a gente tem que o serviço 3 também está rodando normalmente, então ele retorna os dados os dados técnicos do veículo. Vou parar mais um serviço aqui, eu vou parar o de Reviews, vamos supor que seja esse. Esse serviço por algum motivo foi para o ar não, foi para a vala, morreu, acabou. O serviço de preço ainda assim precisa ficar funcionando. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e a gente vai ver que o serviço de preço, ele está funcionando. Então, ele retorna o valor certinho. Mas se eu for lá no avaliações, ele não funciona. O serviço está off, né? Vamos esperar, pronto. Serviço disponível. Vamos nas especificações, ele também vai estar off, serviço disponível. E agora eu vou rodar um serviço que tinha caído. Eu vou voltar a execução dele para ver como o cliente vai se comportar. Então, a parte de avaliações, eu vou rodar ele aqui novamente. Então, dar um run aqui via interface mesmo. E assim que ele rodar, já executou normalmente. Então a gente vem aqui na parte de avaliações, que é o 2, e a gente vê que ele voltou a retornar o problema crônico daquele veículo. Então o serviço voltou ao ar, está funcionando normalmente, e o cliente voltou a buscar dados daquele serviço. Se a gente executar aqui o TechSpecs, por último, que é esse carinha aqui, ó, já rodei ele também, a gente vê que as especificações, então a gente pode pegar também as especificações de novo, que é consumo, câmbio, motor, potência. E basicamente, essa é a minha aplicaçãozinha que eu fiz para avaliação da disciplina de desenvolvimento distribuído na internet. Espero que você tenha atendido a todos os requisitos. E é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.